Caríssimos, a paz do Cristo ressuscitado seja luz na sua vida. Hoje é sábado, 18 de abril de 2026, e o tema da nossa reflexão de hoje é a tempestade acalmada. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. No final daquele dia, Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava, e seguiram para a terra dos pagãos. Outras embarcações o escoltavam. Apenas uma pequena observação nesta parte do texto. À tarde daquele dia, isso significa que parece que Jesus estava cansado, mas ainda tinha muito o que fazer. E o que nos parece é exatamente isso. E eles levaram-no na barca assim como ele estava. E aqui supõe-se que Jesus estava realmente muito cansado depois de um dia de muito trabalho. Ele estava no meio da travessia, no mar da Galileia, quando rapidamente surgiu uma grande tempestade, de modo que as ondas enchiam o barco de água. O vento furioso é obra do maligno para impedir que o reino de Deus chegue até os pagãos. Pois bem, ainda assim, no meio dessa tempestade, Jesus estava dormindo tranquilo na polpa do barco, provavelmente vencido pelo cansaço físico, né? E seus discípulos o acordaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, como se estivesse expulsando um demônio: silêncio, cala-te. E cessou o vento e fez grande calmaria. Mas Jesus aproveitou o momento e disse aos seus discípulos: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Mas o medo dos discípulos fez com que falassem uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Esta pergunta duvidosa dos discípulos supõe que Jesus é Deus, porque só Deus era capaz de dominar o mar. Jesus estava a caminho da terra dos pagãos, e o mar sempre foi um lugar de perigo. E o vento furioso e as ondas significavam justamente a intervenção dos espíritos malignos para impedir Jesus de levar o reino de Deus aos pagãos. Esses mesmos espíritos fizeram diminuir a fé dos discípulos enquanto Jesus dormia, e eles tiveram medo de morrer. Assim também acontece hoje nos mares da nossa vida. Quando vem a tempestade dos problemas materiais, o desânimo, a desesperança, aí nossa fé fraqueja. E Satanás aproveita o momento para nos impedir de acreditar em Jesus. Isso demonstra nossa fragilidade espiritual, nossa falta de fé, nossa insegurança diante das ondas do mar da vida, que em alguns momentos parece que vai afundar o nosso barco. Finalizando o texto, os discípulos ficaram na dúvida quanto à pessoa de Jesus. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? A resposta certa para a dúvida dos discípulos é: Jesus é Deus. Por isso, tudo e todos a ele devem obediência, até os ventos e o mar. E você, já teve alguma dúvida sobre quem é Jesus? Meu irmão e minha irmã, leia na sua Bíblia o texto completo desta mensagem, capítulo 4, versos 35 a 41. A Jesus toda a honra e toda a glória, hoje e sempre.